Hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema da mensagem. Eu sou difícil de dar nome para a mensagem, né? Eu penso em todo o texto, mas qual nome que eu vou dar? E aí orando, e Deus me direcionou a esse nome: durante o caminho. Quando nós estamos na casa do Senhor, né, as palavras, tem dia que Deus traz palavra que é para nos animar, para nos dar aquele gás que a gente está precisando, né? Às vezes a gente está meio murchinho, meio borocochô, então vem uma palavra para nos dar ânimo. Tem dia que Deus vem dando aquela palavra de direcionamento, tem dia que Deus vem dando uma palavra de exortação, e nós somos muito acostumados a querermos sempre ouvir a palavra do vou conseguir, vou ganhar, vou vencer. A gente esquece que no mundo nós teríamos aflições, mas o bom é que Jesus venceu o mundo e nós também venceremos junto com Ele. Mas a gente, só quer ouvir essa palavra, tantas palavras que alimentam o nosso ego. Nós podemos, nós conseguimos, nós somos o suprassumo do amor. Mas hoje eu quero te dizer que Deus não nos chamou aqui para falar isso conosco. Nós somos filhos amados. Deus tem promessas maravilhosas para a nossa vida. A maior delas é a salvação. Foi por essa que Jesus morreu, para nos dar a salvação. É a mais linda, a mais perfeita de todas. Mas existem promessas aqui em terra também, que Deus nos permite viver. Cada um tem a sua promessa, que Deus falou no particular contigo. Mas hoje Deus nos chamou aqui. Comigo ele já começou, desde a semana, que quem ministra é sempre o primeiro a levar ali a cajadada, ou levar o consolo. O que Deus traz aqui, primeiro ele começa aqui. Mas hoje ele nos trouxe para trazer alguns alinhamentos, para nos trazer entendimento sobre alguns pontos que na nossa caminhada nós podemos estar deixando passar desapercebido. Se nós formos perguntar aqui tempo de igreja, tem pessoas aqui que têm 1 ano de igreja. Eu não falo Projeto Vida, eu falo Igreja de Cristo. 1 ano, outros têm 5, outros têm 10, outros têm 20, outros têm 15, outros têm 30, outros têm alguns meses. Mas todos tivemos um ponto, todos tivemos um início. E o início de toda a caminhada cristã começa com aquela pregação de João Batista: arrependa-se, pois é chegado o reino de Deus. Arrependa-se. Esse é o primeiro momento. Quando nós ouvimos o chamado do Senhor, nós quando entendemos o chamado, primeira coisa, nós nos arrependemos de tudo aquilo que ficou para trás da nossa vida, entregamos a nossa vida a Ele e começamos uma nova caminhada. Só que muitas das vezes, no decorrer dessa caminhada, nós vamos nos esquecendo de um arrependimento que precisa ser cotidiano. Nós precisamos ter um arrependimento a cada dia. Quantas das vezes nós estamos fazendo as nossas orações, muitas das vezes nem lembramos de exaltar o nome do Senhor, já chegamos pedindo, entrando de sola: Pai, eu quero isso. Quantas das vezes eu já pedi perdão a Deus no meio da oração? Quando eu ia ver, Senhor, eu estou tratando o Senhor como se fosse um garçom. Pai, isso, Pai, eu quero isso, Pai, faz isso, Pai. Só que a gente fala com toda reverência e temor, mas não deixa de ser apenas petições. E eu, gente, Pai, me perdoa, porque eu esqueci primeiro de te adorar, esqueci primeiro de te agradecer, e esqueci de te pedir perdão. Perdão por quem nós estamos sendo. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Jonas, no capítulo 3. Jonas 3. Versículo do 1 ao 5, diz assim: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de 1 dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Então Jonas, depois daquela parte lá, que todo mundo conhece, que ele, vai para Nínive, não quer ir para Nínive, o peixe engoliu ele ficou 3 dias na barriga do peixe, ele pediu perdão, saiu, Deus foi lá e falou: vai lá em Nínive. E naquele momento ele obedeceu, e ele foi, e ele começou a pregar a cidade: olha,
40 dias e a cidade vai ser destruída. 40 dias e a cidade será destruída. E o povo de Nínive, eles sabiam que Jonas era um profeta de Deus. E sabia dos feitos do Deus de Israel. Quem é esse Deus de Israel? O grande Deus poderoso. E a Bíblia fala que, desde o rei até o menor, eles jejuaram, vestiram panos de saco, eles se humilharam, eles pediram perdão, eles se arrependeram. E a Bíblia nos mostra que a misericórdia de Deus veio sobre aquela cidade e aquela cidade não foi destruída. Glória a Deus, amém, aleluia. Só que aí acaba o livro de Jonas. Só que não acaba ali a história de Nínive. Ali houve um povo que verdadeiramente se arrependeu, porque não se arrependeu só com palavras, eles demonstraram atitudes, eles se prostraram, eles humilharam. O rei que representava todo o sistema estava naquele processo também de arrependimento. E eles ouviram. Só que depois, 100 anos se passam, e o profeta Naum, um livro pequenininho na Bíblia, até esses dias estava uma animação de inteligência artificial no Instagram, falando, eu sou o livro de Naum, quase ninguém me lê. Né? Um livro tão pequenininho, 3 capítulos, quase ninguém. Tem um versículo que a gente usa muito, Deus é tardio a irar-se, está lá em Naum. Só que quase não se lê, né? Mas passam-se 100 anos. E 100 anos depois, entre 100 a 150 anos depois de Jonas, eu te convido a abrir aí. O livro de Naum, é logo depois de Jonas. No versículo 2, Nínive se arrependeu, Nínive teve mudança, passaram-se 100 anos. Naum 2, no versículo 6 até o 13. Olha o que o profeta Naum declara sobre esta cidade, a mando do que o Senhor estava falando. As portas do rio se abrirão, e o palácio se derreterá. E Uzabe está descoberta, será levada cativa, e as suas servas o acompanharão, gemendo como pombas batendo em seu peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas. Elas, porém, fogem agora. Parai, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não tem termo provimento. Abastança há de todo gênero de móveis apecetíveis. Vazia e esgotada, e devastada ficará, e derrete-se-á o coração, e tremendo os joelhos, e em todos os lombos a dor, e o rosto de todos eles empalidecem. Onde está agora o covil dos leões e a pastagem dos leõezinhos? Onde passeava o velho leão e o filhote do leão, sem haver ninguém que os espantasse? O leão arrebatava o que bastava para os seus filhotes, e estrangulava a presa para as suas leoas, e enchia de pressas as suas cavernas e seus covis de rapina. Eis que eu sou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada derrotará os teus leãozinhos, e arrancarei da terra as tuas presas, e não se ouvirá mais a voz dos teus embaixadores. Uma cidade, e mais ou menos 20 a 40 anos depois dessa profecia, a cidade de Nínive foi destruída. É tão interessante, a palavra de Deus, ela é perfeita. O homem pode demorar a descobrir, mas tudo que está aqui é verdade. Nínive, ela era uma cidade muito violenta, que oprimia aos povos inimigos, inclusive oprimiu muito Judá, Israel, inclusive foi usado por Deus também para usar de juízo contra Judá e Israel quando eles se afastavam do caminho do Senhor. E ela se vangloriava muito do seu poder militar. Ela ficava às beiras do rio Tigre. Então ela se vangloriava de tudo aquilo. Só que o texto, você vê que o texto mesmo começa a falar: as portas do rio se abrirão e o palácio derreterá. Fatos históricos, historiadores comprovaram que essa cidade, um dos motivos pelo qual ela foi destruída, o rio, houve enchente, houve tremenda chuva, e aquele rio começou a transbordar, e com isso enfraqueceu as muralhas, da qual ela se vangloriava tanto, das suas muralhas impenetráveis, e com essa muralha que foi abatida, os povos inimigos, babilônios e alguns outros aliados, conseguiram destruí-la. E mais para frente, a palavra diz
tem um texto que fala que ela seria esquecida. E durante muitos anos e muitos séculos, acreditava-se que Nínive tinha sido apenas uma historinha, apenas um mito, de tão esquecida, de tão apagada que ela ficou da história. Somente no século XIX que encontraram vestígios de que ela realmente existiu. Uma cidade que era tão grande, que se vangloriava tanto do seu poder militar. Toda vez que está falando aqui dos leões, dos leãozinhos, é porque a força militar, eles eram conhecidos como covil de leões. E eles se vangloriavam, se sentiam tão fortes no seu poder, das suas muralhas impenetráveis, de estarem perto do rio Tigre, de terem o seu poder militar tão forte. E tudo isso foi esquecido, conforme a profecia do profeta Naum. As águas entraram, as águas foram o primeiro pontapé para a destruição da cidade. Ela, de tão grande poder, de tão grande glória, foi esquecida durante séculos e séculos e nunca mais voltou a existir. O que eu quero te mostrar, Nínive nos mostra um arrependimento que não permaneceu. Ela se arrependeu, ela teve mudança de postura momentaneamente. Mas durante esses 100 anos, eles foram voltando às práticas do passado, às práticas dos seus cultos, às práticas da sua opressão contra os povos, a prática da sua violência. Quando o Senhor nos chamou, Ele nos chamou no meio do nosso pecado, cada um no seu emaranhado lá de pecado, e nós nos arrependemos, e o Senhor nos perdoou. E o como que nós continuamos vivendo, como que nós estamos no decorrer desse caminho. Porque o Senhor ainda não voltou, o Senhor ainda não nos buscou. Então, ainda temos mais algum tempo nessa terra. Nós precisamos tomar cuidado para não ser como Nínive, que tivemos a fala de Deus, que tivemos a graça e a misericórdia dEle depositada sobre nossa vida, e que depois, com o passar do tempo, simplesmente fomos nos esquecendo de tudo aquilo que aconteceu. Não adianta apenas começar bem o caminho, nós precisamos ser constantes. Isso em tudo na nossa vida. Quantas pessoas às vezes começam bem a faculdade e depois termina praticamente só sendo aquela pessoa que estava presente, mas não estava assimilando nada. Começam um casamento e terminam de forma tão triste. Começam um ministério e abandonam em tudo na nossa vida. E o mais importante de tudo, a nossa caminhada com Deus. Não adianta começar bem. Quantos homens e mulheres de Deus tão admiráveis que nós já ouvimos histórias de queda, que nós já ouvimos histórias de que estão tão longe de Deus. Eu conheço pastores, ministros de louvor, que era um pastor tão usado por Deus, era um pastor que abençoava tantas pessoas, era um pastor que tivesse que sair 3 da manhã para estar acolhendo membro, e depois, infelizmente, traiu a sua esposa, o casamento acabou, automaticamente o ministério acabou, e hoje ele não só nunca conseguiu voltar para o ministério, como ele não conseguiu se firmar em igreja nenhuma, não consegue estar vivendo mais uma vida com Deus, e a mente da pessoa é totalmente conturbada. Ministros de louvor que hoje em dia estão até em outras religiões. Você não vai ser visto pela forma como você começou, mas você vai ser visto pela forma como você caminhou. Durante a caminhada, nós vamos ter momentos de dificuldade. Durante a caminhada, nós vamos ter tropeço. Mas glória a Deus que nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Que se nós pecamos, porque aquele que diz não ter pecado é mentiroso. Então, quando nós pecamos, nós temos um advogado, Jesus Cristo. Senhor, me perdoa. Em nome de Jesus, eu entro na tua presença, lavado nesse sangue de Jesus, esse sangue que é poderoso para limpar de todo o pecado, me perdoa. E é essa prática que nós precisamos adquirir ou relembrar na nossa vida. O nosso reconhecimento do nosso erro, ou melhor, a gente às vezes gosta de trocar o nome das coisas, né? Erro, do nosso erro não, do nosso pecado. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores e somos necessitados da graça de Deus. Ai de nós, se não for o Senhor ter misericórdia. Mas com o passar do tempo, se nós não tomarmos cuidado, a gente vai se sentindo tão
Eu sou cristã, está tudo certo. E a gente vai entrando naquele automático. A gente vira o religioso. Eu vou para a igreja domingo, né? Às vezes a gente está aqui, mas a cabeça está longe. Não, mas eu estou na igreja. Fui lá, entreguei a oferta, está tudo certo. Cumpri o meu papel, né? Cumpri a minha obrigação. Só que vida com Deus não é vida de obrigação. Nós não podemos viver a palavra de Deus simplesmente como um rito do que eu tenho que cumprir. Essa é a diferença do evangelho para outras religiões. Muitas religiões, você tem uma cartilha do que você tem que cumprir. Você faz isso, está tudo bem, está tudo kit. O evangelho não é isso. Nós podemos estar na igreja de segunda a segunda, nós podemos entregar o nosso dízimo, nós podemos entregar a nossa oferta, nós podemos estar na escala da limpeza, na escala do serviço e estarmos tendo uma vida totalmente longe de Deus. Sabe do que a gente tem que ter mais medo, gente? É de um dia o Senhor olhar para nós e falar: quem é você? Sai de perto de mim, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Esse deveria ser o nosso maior temor. Às vezes nós temos medo da economia entrar em colapso, nós temos medo do assalto, nós temos medo de tantas coisas, temos medo de tempestade, temos medo de perder o emprego. E o medo, e eu não falo, gente, aquele medo, que você tem que estar com medo, eu vou perder minha salvação a qualquer momento. Não, o que eu estou te falando é do temor, que nós precisamos ter uma vida íntegra, uma vida reta diante do Senhor. Nós precisamos permanecer e não apenas começar. Quantas das vezes, início de ano, quantas pessoas fizeram várias metas? Eu vou para a academia, eu vou ler a Bíblia toda em um ano, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ter uma alimentação saudável. Nós nem terminamos janeiro ainda. E já tem pessoa que já desistiu de algumas dessas metas. E na vida cristã não tem sido diferente. Muitas das vezes as pessoas já estão desistindo de tudo aquilo que falaram para o Senhor lá no início. O arrependimento momentâneo, ele não sustenta uma vida com Deus. O arrependimento, ele não pode ser momentâneo. O arrependimento precisa permanecer. Ele não é um evento isolado, mas ele é um estilo de vida. Qual tem sido esse nosso estilo de vida? Enquanto Deus está falando, é sinal de que há esperança. Quando ele foi lá falar com Nínive, antes dele mandar o juízo lá com o profeta Naum, antes ele mandou oportunidade de arrependimento e misericórdia com o profeta Jonas. Em tudo na nossa vida, quando nós estamos errando, quando nós estamos ainda com algum pecado dentro de nós, quando nós estamos tendo atitudes que desagradam o Senhor de alguma forma ele vai nos exortar. O Senhor de alguma forma ele vai nos sacudir. Acorda. Não é esse o posicionamento de um cristão. Não foi para isso que eu te chamei. Acorda. Nós temos o ser humano, né? Tem até uma parábola, não é uma parábola bíblica, né? Mas eu gosto muito, dizendo que a vida é uma fila indiana, né? Estamos todos assim, um atrás do outro. Todo mundo carrega duas mochilas, uma mochila na frente e uma mochila atrás. Na mochila da frente, nós carregamos as nossas qualidades. Na mochila de trás, nós carregamos os nossos defeitos e os nossos pecados. Então, quando nós estamos na fila, eu só consigo olhar as minhas qualidades. E só consigo olhar o pecado e o defeito do outro. E assim é. Eu não olho para trás para olhar o meu pecado. Eu só olho a minha qualidade. E o do outro, eu não olho para frente para ver a qualidade. Eu só olho o pecado e o defeito. E muitas das vezes nós estamos fazendo assim. O ser humano, nós somos muito bons em, muitas das vezes, né? Alguns nem esses não conseguem. Mas muitas das vezes nós somos bons em camuflar os pecados externos. O que seria um pecado externo? É aquele pecado que fica mais fácil das pessoas verem. Se eu roubo, se eu me embriago, se eu estou no adultério, se eu tenho uma lascívia, se eu tenho uma sensualidade exacerbada, eu consigo, né? Muitas das vezes esse pecado a gente consegue camuflar mais. E aí está tudo bem, está tudo tranquilo. E a gente se acha o quê? Santo, santo, santo. Toda honra e toda glória a mim, porque eu sou santo demais. Só que existem aqueles pecados dentro de nós, aqueles pecados internos, que você pode esconder, até do teu cônjuge, que dorme com você todos os dias, do teu pai, da tua mãe, mas que do Senhor você não consegue esconder. São aqueles pecados da inveja, da maledicência, da ira,
do maquinar o mal. Eu costumo falar que quando acontece algumas coisas assim, que eu falo, gente, aí que eu vejo que o monstrinho está vivo ainda, que eu preciso matar esse monstrinho dentro de mim. Né? Que aí você está cansado do trabalho, você dá sinal para o ônibus que demora horas e o motorista passa direto. Gente, veio uma ira, olha, uma coisa que você para assim, uma vez gente, se eu tivesse uma pedra, eu tacava uma pedra nesse ônibus. Aí na hora eu parei, olha o monstrinho vivo dentro de mim. Olha como o monstrinho está vivo. Olha como eu preciso me mortificar mais. Olha como eu preciso pedir perdão ainda mais. E esses pecados, a gente precisa pedir hoje, todos os dias. Peça ao Senhor para Ele colocar um espelho diante de você. Nós precisamos de um espelho que venha nos revelar quem que verdadeiramente nós somos. Porque muitas das vezes nós estamos nos enxergando de uma forma que está sendo totalmente diferente da que o Senhor está nos enxergando. E se nós não conseguimos enxergar os nossos pecados, nós não conseguimos pedir perdão e não conseguimos ter mudança de atitude. E se isso não acontece, infelizmente, pode-se acontecer o que aconteceu com Nínive. Começou muito bem, mas terminou muito mal. Nós precisamos pedir, Senhor, me revela quem eu sou, revela os meus pensamentos em ocultos, revela para mim. Às vezes nós estamos tão no automático que nem entendimento daqueles pensamentos errados que nós estamos tendo. Nós estamos nos sentindo muito bem, nós estamos nos sentindo muito bom. É impossível passarmos um dia sem termos cometido um pecado. Mas muitas das vezes nós passamos um dia sem pedir perdão a Deus. Nos achando porque nós estamos ali no hall da área VIP, né? Somos cristãos. Quem tem algum ministério na igreja, então, não, eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou isso, eu sou aquilo. Diante do Senhor, nós somos apenas filhos, nós somos apenas filhas, nós somos simplesmente servos pequenos. Quando eu estava na praia, já foi agora, assim, umas 2 semanas atrás, aí eu estava sentada assim na areia, e olhando, né, olhando para o céu, e gente, que imensidão, né? E aquele pedaço simplesmente que eu estava olhando. Você imagina toda a terra, e não só toda a terra, mas todo o universo. E esse Deus que é maior do que tudo isso, que a terra é o estrado dos seus pés, esse Deus olha para mim. Esse Deus tem misericórdia de nós. Esse Deus escolheu se fazer carne, sofrer tudo, toda a dor emocional, física, para que nós pudéssemos estar perto dele. Esse Deus que é tão grandioso, se importa com as nossas pequenas necessidades, porque por maior necessidade que seja para nós, diante de Deus ela é muito pequena. A nossa vida, mesmo que nós venhamos viver 100 anos nessa terra, comparada à eternidade, ela é muito pequena. Esse é o Deus tão grandioso, e que hoje está falando conosco. Nós precisamos nos alinhar mais com Ele. O nosso coração precisa estar mais perto dEle. Aqueles nossos pecados, nós não podemos viver como o mundo fala, que é síndrome de Gabriela, né, que nasceu assim, vai crescer assim. Não podemos. É o meu jeito. Não, se o meu jeito está causando dor em alguém, eu preciso mudar esse meu jeito. É o meu temperamento. Tem um livro que eu gosto muito, Temperamentos Transformados. E ele vem mostrando personagens bíblicos que tinham temperamentos sanguíneo, colérico, fleumático, mas quando se encontraram com Deus, como aquele temperamento ele foi sendo ajustado pelo Senhor. Nós não podemos usar desculpas para permanecer no nosso pecado, para permanecer no nosso erro. Como eu conheço pessoas que são cristãos, mas vivem com gato dentro de casa. Gato é crime. A Light rouba, gente? Rouba. O governo está difícil? Está difícil. Mas Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele falou o quê? Dá a César o que é de César. Eles não queriam pagar imposto, não. E agora? Vai ser agora que Jesus vai vir, né? Não. Quem é que está nessa foto aí? Quem é que está nessa moeda? Paga tributo. Jesus nunca falou isso. Já que eles estão fazendo errado com vocês, façam errado com eles também. Se tem alguém aqui nessa noite, gente, que está no erro nessa questão, se conserta com o Senhor. Se conserta com o Senhor. Seja testemunho. Você, eu, nós somos um livro. Paulo diz que nós somos uma carta aberta. Quem olha para a gente tem que estar lendo a palavra de Deus.
Então se conserta com o Senhor, porque um dia nós vamos estar diante dele e vamos prestar conta de tudo o que nós fazemos. A nossa natureza é tão pecaminosa que nós somos total dependência de Deus. Como eu falei dos pecados externos, né? Como que a gente consegue apontar tanto o dedo, culpar tanto o outro? E às vezes aquele que teve aquele pecado, entre aspas, maior, tá? Porque não tem pecado maior, mas tem pecado com consequência maior, né? Tem pecado que expõe mais, tem pecado que traz uma consequência maior, claro. Se eu tenho uma inveja da irmã, a consequência do meu pecado é diferente de alguém que matou uma pessoa. As consequências são diferentes, mas é pecado. Todos eles nos afastam de Deus. Às vezes a gente se preocupa com coisas tão pequenininhas, a gente vai virando tipo que crente místico. Não, isso aqui não pode entrar aqui em casa não, porque isso aqui vai me afastar de Deus. Gente, o que abre brecha na tua vida, o que abre legalidade é o pecado. O que traz legalidade para o inimigo atuar na nossa vida é o pecado. Não é outra coisa. Aí a gente às vezes está preocupado com pequenas coisas, esquecendo da grande, como Jesus falou. Estão preocupados, tão preocupados que estão coando o mosquito e engolindo o camelo. Os fariseus, eles tinham o costume de coar o vinho, por causa de tivesse algum mosquito, que é um animal impuro, e eles coavam o vinho, e bebiam aquele vinho sem o mosquito. Mas eles viviam inundados daquele pecado que seria o camelo. Era tanta vaidade, era tanta prepotência, era tanta arrogância, era tanta falta de misericórdia. E quantas das vezes nós estamos assim? A gente está coando mosquito pra caramba. Não, mosquito nenhum entra na minha casa. Olha, eu coando mosquito pra caramba. Mas estamos, nos entalando de camelo. A gente está engolindo camelo. Então vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção no que a Bíblia realmente ensina, no que a Bíblia realmente nos mostra, no que ela quer nos exortar, nos orientar. O arrependimento, ele não é uma emoção, ele é uma decisão diária. Se nós vivermos apenas de emoção, a gente é fadado facilmente a cair. O que nos mantém de pé não é emoção, porque a nossa emoção é muito volúvel. Mulher, então, tem dia que a gente está se achando linda, maravilhosa, vou vencer, vou conseguir tudo, quero cuidar da minha casa, quero trabalhar. Tem dia que a gente quer ficar na cama, não quer fazer a unha, não quer fazer nada. O homem teve um dia difícil também no trabalho, às vezes já está chateado, está com os boletos a mais para pagar, já não está com a cabeça boa. Então, o nosso arrependimento e o nosso estilo de vida, ele não pode ser conduzido pela emoção. Ele tem que ser conduzido por uma decisão diária. Todo dia nós precisamos lutar contra o nosso eu. Lembra daquilo que o apóstolo Paulo fala? O mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. E o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Essa é a luta constante que nós temos dentro de nós. Você querendo ou não. E quem não está tendo essa luta é porque já se entregou totalmente aos desejos desse mundo. Porque quem é cristão, enquanto está nesse mundo, nós vamos viver essa luta cotidianamente. Quem vai vencer? Aquele que você alimenta mais. É como se tivesse um cachorro branco e um cachorro caramelo. Você sai de casa todo dia, você dá comida para o cachorro branco, você leva o cachorro branco para passear, você leva o cachorro branco para veterinário, dá vacina, e o cachorro, o caramelo, está lá, largado. Quando você lembra, você dá um osso, você dá um angu. Quando lembra? Quem é que vai ficar mais forte? Quem é que vai ter mais condições de participar de uma corrida? É o branco, porque o caramelo você não está alimentando. Quem é que você está alimentando dentro de você? A nossa carne, a gente não precisa nem fazer esforço para alimentar. Eu costumo falar isso. A gente não precisa fazer força não, gente. Você sai na rua, você já está escutando músicas que alimentam o teu outro lado. Você no trabalho, você se irrita e vem aquela ira que alimenta o outro lado. Você vê a tua carne. Você está num corpo de carne. A Bíblia diz que o pecado foi condenado nessa carne. Por isso que o nosso corpo é destruído, porque o pecado está condenado aqui. Então, automaticamente, nós não temos que fazer esforço nenhum. Se você ficar parado, sem fazer nada, a sua carne já está sendo alimentada. O nosso esforço seria para alimentar o espírito, trazer a memória que nos dá esperança, olhar onde nós estamos pecando, voltar onde nós erramos, arrependermos e voltarmos ao primeiro amor, buscarmos o Senhor, lermos a palavra. Esse sim, para essa parte, para alimentar o nosso espírito, nós precisamos ter esforço. Nós precisamos olhar para dentro.
Deus perdoa, mas Ele espera a constância. Eu não posso xingar uma pessoa, aí chego em casa, ai Senhor, não devia ter feito isso, me perdoa, me perdoa, me perdoa, até choro. Aí tá. Aí amanhã eu vou lá e xingo novamente aquela pessoa, xingo novamente uma outra pessoa. Aquele arrependimento, que arrependimento é esse? Arrependimento tem que gerar mudança. Arrependimento real é quando a gente para e pensa, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria de novo. E quando a oportunidade novamente aparece, você realmente lembra do que você falou e você foge de todas as formas. Eu não estou dizendo que não possa acontecer que de repente nós venhamos a cair, mas que a nossa luta todo dia deve ser para se manter longe daquilo que nós já pedimos perdão e que Ele já nos perdoou lá naquela cruz. Tem pessoas que participaram do encontro, né? Quantos pecado nós já lançamos na cruz e quantos nós depois abraçamos novamente? Quantos pecados nós deixamos lá na cruz e depois de alguns meses, de alguns anos, traz de volta esse daqui, dos 10, 8 fica para fora, mas 2 eu trago de novo para a minha vida. E como eu estou cumprindo as regrinhas da igreja, está tudo certo. Não está tudo certo. Não está tudo certo. Deus não está olhando se nós estamos cumprindo rituais. Deus está olhando se nós estamos tendo uma vida de intimidade com Ele, uma vida de arrependimento contínuo, uma vida onde nós sabemos que nós não somos nada sem Ele e que sem Ele nós não podemos prosseguir. O verdadeiro arrependimento, ele produz mudança de postura. O povo de Nínive creu em Deus. Houve jejum, houve humilhação, e até o rei desceu do trono e se humilhou. O evangelho, quando nós pregamos o evangelho, é para que aconteça esse arrependimento ali. Que venha esse arrependimento genuíno verdadeiramente. Só que esse arrependimento, ele precisa permanecer. A palavra do Senhor, o evangelho, ele precisa entrar em nós. Lembra da parábola do semeador? O semeador saiu a semear, né? E ele foi semeando e pelo caminho foi caindo a semente. E teve semente que caiu em terra seca, teve semente que caiu em terra com pedregulho, teve semente que caiu em terra com espinhos, e teve semente que caiu em terra boa. Essa é uma parábola maravilhosa, porque ali nós conseguimos ver totalmente Jesus falando do nosso coração. Essa terra é o nosso coração. Que terra tem sido o seu coração quando o evangelho está sendo anunciado? A terra dos espinhos é uma das que eu acho que a gente mais consegue ver hoje em dia. É aquela terra que a palavra do evangelho veio, mas ela foi sufocada pelas preocupações desse mundo. A gente tem tanta coisa para se preocupar, né? A gente tem trabalho, a gente tem casa, a gente tem filho, a gente tem as coisas físicas da igreja, tantas coisas. E às vezes, essas preocupações vão nos deixando ficar longe, às vezes, daquela palavra do evangelho realmente. Estamos aqui na igreja e a palavra entra aqui e sai aqui, uma terra seca. Precisamos ter terra fértil. A terra fértil é onde o evangelho entra e faz mudança. Você pode conhecer a Bíblia 100%. Você pode ter doutorado em teologia, tem doutorado até em divindade, né? Eu acho muito doutorado em divindade, mas tem. E você não ter permitido que essa palavra entrasse em você. Nós precisamos que o evangelho gere mudança dentro de nós. Por isso que às vezes nós vemos pessoas de 30 anos de uma igreja e não tem mudança. E eu não estou falando mudança, que a pessoa tinha um Fusca e agora tem uma Hilux. Porque para Deus isso pouco importa. Quando ela for para o caixão, ela vai levar a Hilux, gente. Vai deixar para o filho e às vezes o filho, se não tiver sabedoria, vende aquela Hilux e detona o dinheiro todo com outra coisa. Então isso não importa nada. Eu estou no processo, né, de terminar minha casa nova, glória a Deus. Eu estou naquilo de querer fazer e comprar quase que enxoval de novo, né? Ai, quero comprar cortina disso, quero comprar cortina daquilo. E por outro lado, eu também fico pensando, gente, nada disso pode ser mais importante do que Deus, do que eu ter meu momento com a minha família. Porque tudo isso aqui um dia fica, uma cortina se rasga, uma taça se quebra, e você pode deixar a casa mais linda para o seu filho. E o seu filho simplesmente querer vender essa casa. Então, para Deus, isso não importa. Quando eu falo mudança, 30 anos de evangelho, é mudança de postura de vida, é mudança de atitude. O evangelho precisa entrar em nós
e em nós operar mudança. É quando a palavra deixa de ser apenas letras. Já viram que tem pessoas, às vezes, que não tem religião nenhuma, ou até outro tipo de religião, mas a Bíblia está aberta lá, principalmente no Salmo 23, Salmo 91, está aberta. A gente até brincava antigamente que eram as páginas amarelas, porque está até amarela, que só fica aberta nela. Isso daqui, gente, se não tem fé, se você não abraça realmente, isso aqui são apenas letras na sua vida. É apenas um livro na sua vida. Assim como se eu tivesse com um livro ali do Augusto Cury, um livro de Machado de Assis. Se eu não colocamos a nossa fé no que está escrito, é apenas mais um livro. Mas quando eu permito com que essas palavras penetrem no meu coração, essas palavras começam a produzir transformação, começam a produzir mudanças, interna em primeiro lugar, porque essa é a que Deus busca. E depois, externa, para que nós venhamos servir de testemunho para outros. Nossa, mas Nínive, 100 anos depois que ela foi destruída, não eram as mesmas pessoas que estavam lá naquela época. Sim, realmente, aquelas pessoas de 100 anos atrás se arrependeram, encontraram a Deus. Só que 100 anos depois, as novas gerações, elas foram se perdendo. Ela não teve oportunidade, teve. As outras gerações tiveram oportunidade. Primeiro ponto, a tradição oral. Você acha que aquele evento que aconteceu em Nínive, a cidade seria destruída, e isso não seria passado de uma geração para outra geração? Igual é passado nos dias de hoje. Nós sabemos a Bíblia, lá no início não era escrita, era o quê? Tradição oral. Foi passando até um dia virar um papel escrito. Só que por algum motivo não quiseram ouvir através da tradição oral. Existia também registro escrito. Os assírios, eles eram mestres em escrever, em registrar. Será que um fato tão grandioso como esse, que levou do rei até o menor se prostrar, se humilhar, jejuar, se arrepender, será que isso não estaria registrado em local nenhum? Existiam as possibilidades de registros históricos. Os marcos culturais e religiosos, o arrependimento nacional, é possível que tenha provocado mudanças em alguns rituais que o povo cometia. A história de um profeta, gente, olha só, vó, não é assim? Minha avó gostava de contar as histórias, minha tia-avó gostava de contar as histórias. Então, não, há anos atrás, a cidade ia ser destruída. Veio um profeta lá do povo de Israel, e nos anunciou, e o povo se arrependeu. Só que por algum motivo, as novas gerações não ouviram. O testemunho dos povos oprimidos. Nínive perseguia e oprimia muitos povos. Depois daquele arrependimento, houve um tempo de mudança. Durante esse tempo de mudança, com certeza os outros povos iriam também testemunhar. Nínive ia ser destruída, mas houve um profeta lá que pregou, eles se arrependeram e veio o perdão de Deus. Nínive dominava as nações, então teriam vários testemunhos. Mas por algum motivo, as novas gerações não quiseram ouvir. Nós temos um compromisso de ensinar para as novas gerações o que o Senhor fez na nossa vida, o que o Senhor fez através dos tempos que a Bíblia nos mostra. Então, não só seu filho, seu neto, mas todo aquele que chegou depois de você, seja na vida com uma idade mais nova, ou aquele que está chegando no Evangelho agora. É nossa responsabilidade levar tudo que o Senhor já fez na nossa vida e na história da humanidade através dos tempos. Essa é a nossa responsabilidade. Então eles tiveram também, mas por algum motivo as novas gerações desistiram. É como se fosse uma família, sei lá, a família Hassan. Vou usar um nome que eu acredito que não tem ninguém aqui na igreja com esse sobrenome. Família Hassan. Eram envolvidos com tudo de errado, mas ouviram a voz de Deus, se arrependeram, pediram perdão e tiveram uma nova vida com o Senhor. Passam-se anos e aqueles netos e bisnetos resolvem entrar para o mundo do crime. Aqueles avós, bisavós, realmente se arrependeram, mas não é por causa do arrependimento dos avós que agora aqueles bisnetos e netos que escolheram o caminho errado não vão pagar diante da justiça pelas suas escolhas. Então foi isso que aconteceu com Nínive. E nós também, nós continuamos tendo a Bíblia
Assim como eles tinham os registros, eles tinham a tradição, nós temos a Bíblia. O Senhor a todo tempo tem nos avisado, através da Bíblia, tem nos orientado, tem nos ensinado a misericórdia dEle. Nós temos testemunho de tudo que o Senhor já fez na nossa vida e na vida daquele que nós conhecemos. Esse testemunho, ele é também suficiente para nos lembrar e nos manter de pé. Histórias de livramento na nossa vida, na vida da nossa família. Assim como Nínive continuou tendo a oportunidade, nós ainda temos oportunidade. Enquanto Deus está falando, é porque Ele nos ama, é porque Ele quer nos ajustar, é porque Ele quer nos alinhar, é porque Ele sabe que pode extrair um azeite melhor do que o que nós já estamos oferecendo. Ele sabe. Deus fala conosco de várias formas. Nós estamos dando atenção? Lembre-se que antes de Deus liberar juízo, Ele libera a graça e a misericórdia. Jesus, Ele veio cheio de graça, de misericórdia, não para julgar o mundo, mas para salvar. E nós estamos nessa época da graça e da misericórdia. Mas Ele voltará com todo o seu esplendor e glória. E ali não será mais o tempo da misericórdia. Ali será o tempo dele exercer o juízo. Então, aproveite que nós estamos no tempo da graça e da misericórdia do Senhor. E hoje é noite de alinhamento. Você sabe, eu sei, quais são aqueles pecados que estão lá no fundo do nosso coração, escondido, e que nós sabemos que nós lutamos contra ele. Não esconda do Senhor. O Senhor te conhece. Não esconda. Fala para ele: Senhor, eu tenho uma dificuldade nessa área. Senhor, eu ainda tenho esse pecado me prendendo. Me liberta, me ajuda, me perdoa. Que essa noite seja essa tua oportunidade. Hoje Deus ainda fala e ainda temos essa misericórdia. Não viva só de experiências do passado, mas viva a obediência do presente. E o texto lindo, para que você possa entender o que o Senhor falou com você nessa noite. Em Hebreus 3,15 diz assim: se ouvirdes hoje a voz do Senhor, não endureçais o seu coração. Se nós ouvirmos hoje, se nós conseguirmos, se nós tivermos essa misericórdia e graça do Senhor, de termos ouvidos para Ele nesse momento, que a gente não endureça o nosso coração, que a gente venha ter um coração da terra fértil. Quero te convidar a ficar de pé nesse momento. E vai ser nesse momento, enquanto o louvor estiver sendo entoado, você vai ter a sua oportunidade de confessar ao Senhor, de pedir perdão, de se abrir, de se entregar totalmente para Ele. Que você venha sair daqui hoje, que eu venha sair daqui hoje, transformada em tudo aquilo que ainda precisamos. Se você quiser vir até o altar, sinta-se à vontade. Se você quiser ficar no seu cantinho, quietinho, sinta-se à vontade. Mas não perca a sua oportunidade. Fale com o Senhor. Peça perdão, se arrependa, pois ainda há tempo, ainda há misericórdia e graça. Mas um dia estaremos diante do juízo do Senhor. E que nesse dia o Senhor venha nos encontrar como uma noiva adornada e preparada para Ele. Amém. Shalom, queridos, que Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu a mais uma de nossas mensagens. Você também pode curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para novas mensagens e compartilhar esse conteúdo. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais e o QR Code que aparece na tela. E claro, você também pode participar dessa obra compartilhando e doando a sua oferta para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.